Irmãos, depois eu convido a vocês para ler, né, o capítulo 34 todo e 35, que vai falar sobre a vida de Josias, né? Josias, ele foi rei com 8 anos de idade. Claro que provavelmente tinha um sacerdote ali, né, sendo seu mentor, nas instruções para ele, porque a história de Josias, na verdade, começa muito antes dele nascer. Se você for lá no tempo de Jeroboão, bem lá atrás, você vai ver que o rei Jeroboão, ele fica com medo de perder, né, pessoas do seu reino. O que ele faz? Ele começa a criar estátuas de bezerros e falar assim: adore esses bezerros porque ele é o Deus de vocês, né? E ele cria um altar muito grande de pedra, e Deus envia um profeta até Jeroboão, e esse profeta, ele fala assim: do altar de Jeroboão, ó altar, altar, eis que nascerá um homem, em um tempo que virá, nascerá um homem cujo nome será Josias, e este homem vai queimar os ossos de vocês, dos sacerdotes, nesse altar, e este é o sinal que Deus falou na minha boca: este que o altar se fenderá, se quebrará no meio, e aquele altar começa a se quebrar. O rei Jeroboão, com raiva, não querendo que aquilo acontecesse com o seu altar, foi colocar a mão no altar, e a Bíblia diz que a mão dele ficou mirrada na hora, e ele fala: ô profeta, ora por mim para a minha mão voltar. E o profeta ora e a mão dele volta. Aleluia. Sabe o que isso me ensina? Em primeiro lugar, nunca vá contra a palavra de Deus, porque aquilo que Deus fala, ai daquele que vai contra a palavra. Então Deus usa esse profeta para falar que havia um homem, ia nascer ainda, um homem chamado Josias, e ele ia fazer aquela reforma, ele ia acabar com aquela idolatria toda. Aleluia. Então nós vemos que o projeto na vida de Josias não começa quando ele nasce, já começou há muito tempo. Tinha começado muito tempo antes de nascer. Antes de você nascer, o Senhor já tinha um projeto na sua vida. Aleluia. E Josias, ele vai entender isso de alguma forma, ou alguém ensinando, ou de alguma forma pela revelação do Espírito Santo, porque quando ele tem 8 anos de idade, né, já que seu pai também, o seu pai morre cedo, e ele começa a reinar com 8 anos. E a Bíblia diz que com 8 anos de reinado, ou seja, se ele tem 8 mais 8 de reinado, quantos anos ele tinha? 16 anos de idade. Você vai ver no verso 3, com 16 anos de idade, ele era moço, ele começou a buscar a Deus. Aleluia. Não há desculpa se a pessoa é nova, não há desculpa se ele é pequeno, não há desculpa, né, quem ele seja, não conheço nada. Aleluia. A Bíblia diz que Josias começa a buscar com 16 anos. Podia ter buscado antes, mas essa ideia de que ele começa a buscar a Deus é uma ideia de que ele começa a ter um compromisso de se aprofundar, de mergulhar nas coisas de Deus. Já viu que tem pessoa velha que nunca mergulhou nas coisas de Deus? Mergulhe nas coisas de Deus. Mergulhe na oração. Mergulhe na busca. Mergulhe na palavra. Aleluia. Então ele começa a buscar. E se você ler o texto todo, você vai ver que ele começa a fazer uma reforma. A reforma que eu digo espiritual, tá? Começa a quebrar as estátuas, começa a expulsar a idolatria. Diz a Bíblia que ele expulsou e mandou embora, expulsou, destruiu a casa dos rapazes escandalosos, eram os homossexuais que tinha na época. Ele começa a destruir, acabar com tudo. Só que tem um porém. Ele começa a pegar dinheiro, né, e dá para aquelas pessoas que trabalhavam na obra. E ele manda o seu escrivão, né? Ele vai até um homem chamado Safã. Ele pega o escrivão e fala assim: leva lá o dinheiro para as pessoas que estão na obra. E quando chega lá onde está o templo, né, o sacerdote, ele acha, não sei quem prestou atenção na palavra, né, ele acha, o que ele acha no templo, perdido, escondido? O livro da lei. Verso 15 que nós lemos. E Euquias disse a Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Euquias leu o livro da lei. Quando Euquias lê o livro, ele lê para o rei. E quando ele lê para o rei rasga a roupa. Quando ele percebeu que ele estava errado com Deus. A primeira coisa que isso me chamou a atenção aqui nesta palavra foi o seguinte: o rei é novo, está buscando a Deus, mas sequer tinha tido acesso à palavra. Ou seja, não há desculpa da pessoa falar assim: mas eu não conheço Bíblia. Ei, quando você quer Jesus, o próprio Deus se revela dentro de você. Você não precisa conhecer de Gênesis, Apocalipse para poder buscar e ter uma vida com Deus, não. O rei começa a buscar
com 8 anos de governo, com 16 anos de idade, e nem sequer tinha ouvido falar, nem tinha lido a Bíblia da época, que era a lei, que era o Antigo Testamento. Ele só vai ler mais na frente. Então mais na frente, quando é lido para ele vê o ponto que está errado, porque a lei estava escrito o seguinte, que Deus ia destruir todo aquele povo, porque aquele povo tinha se desviado da presença do Senhor, né? Porque aquele povo tinha largado o Senhor. E como o rei ouve aquilo, ele viu o quanto estava errado, mesmo estando buscando, ele viu o quanto estava errado. E aí o que ele vai fazer? Se você continuar a leitura, ele vai mandar consultar o profeta. Havia uma profetisa chamada Hulda naquele lugar ali. E ele manda, vai lá buscar a palavra na profetisa. Cadê as profetisas? Porque varão é profeta, os varões têm que ser profetisas, aleluia. Deus quer que alguém vá até você e busque a palavra da tua boca. E o que sai da tua boca são palavras que vai abençoar, vai trazer fé. Ou aquela palavra, não vai dar não, irmão, cuidado. Ei, seja uma mulher de Deus, seja uma profetisa. E ali Hulda começa a falar para ele, olha, assim diz o Senhor, porquanto o teu coração te enterneceu, ou seja, se amoleceu diante do Senhor, quando ouviu as minhas palavras, eis que eu vou trazer o mal que eu falei que ia trazer, mas não nos teus dias, mas na próxima geração. Ou seja, o coração de Josias estava amolecido para Deus. Quando ele ouve a palavra, irmão, ele se quebranta. E aí veio a palavra para ele, olha, porquanto você ouviu esta palavra, teu coração se humilhou, você, aleluia, a palavra que ela usa, a expressão enterneceu, ou seja, seu coração não se endureceu, se amoleceu para Deus. Eu vou trazer justiça, mas não nos teus dias. Então ele começa, depois disso, a fazer uma reforma maior. Aí vai se cumprir aquela palavra que o profeta disse. Ele vai até lá, começa a pegar os ossos dos falsos sacerdotes, queimar em cima do altar, não é? Destrói, quebra tudo, aleluia. E ele faz uma verdadeira reforma, faz a Páscoa, lê a lei para o povo começa a se humilhar para Deus, e o povo se volta para Deus de uma forma poderosa. A Bíblia diz que nunca houve um rei como Josias, que se convertesse igual a ele, nem nunca houve naquela época antes dele, nem nunca houve depois. Foi o maior rei que teve Israel, que se converteu, e o texto diz que nunca houve um rei que se convertesse a Deus de todo o seu coração. Veja, irmãos, o que nós aprendemos em primeiro lugar com a história de Josias? Em primeiro lugar, não há desculpa de você falar, eu sou pequenininho, né? Eu não conheço nada, eu não sei orar, aleluia. Pede a Deus para te ensinar a orar, porque os discípulos não falaram para Deus, Deus, me ensina a pregar. Ele falou, Senhor, ensina-nos a orar, aleluia. Ele não pediu, Senhor, eu quero aprender a cantar, não, ele falou, ensina-nos a orar, aleluia. Pede a Deus para te ensinar a orar. E na verdade ele já ensinou. O Pai Nosso é o modelo, né, que ele deixou. E em segundo lugar, o que nós vemos aqui? Na verdade, em primeiro lugar, é que tudo que está acontecendo com Josias é porque Deus tinha esse projeto na vida dele, né? Antes dele nascer. Ou seja, não é porque ele é bom, não é porque ele vai fazer por onde isso acontecer, é porque Deus já tinha este projeto. Tudo que vai acontecer na minha vida e que está acontecendo, porque Deus já tinha este projeto na minha vida. Aleluia. E não é possível que Deus não tenha um projeto na sua vida. Ah, Deus tem um projeto para mim de eu vir aqui e ficar sentado no banco. Não, esse não é o projeto de Deus. Por enquanto você está sentado, mas teu lugar é aqui na frente ministrando a palavra. Quem pode dizer aleluia? Aleluia. Deus tem escolhido cada um, irmão. Deus não te escolheu para ser mais um na multidão. Deus tem escolhido cada um para fazer a diferença. Aleluia. Então Josias, ele começa a buscar, ele começa a clamar. Quando que as coisas começam a andar? Quando que você começa a evoluir espiritualmente, crescer espiritualmente? Quando você começa a se entregar à busca a Deus, quando você começa a se dedicar para Deus. Eu sempre gosto de usar aqui no livro também de Crônicas, 1 Crônicas capítulo 4, a história de Jabes. E a Bíblia diz que Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos, porque ele invocou a Deus dizendo, Senhor, me abençoa muitíssimo, amplifica meus termos, faz com que do mal não seja aflito e tua mão seja comigo. E a Bíblia diz que Deus ouviu a Jabes, e Jabes significa sofrimento. Ele poderia muito bem ficar naquela vidinha dele, falando, eu sou Jabes, eu sou sofrimento, né? Eu estou aqui, aleluia. Mas ele resolveu lutar por ele mesmo. Quando você começa a buscar, você está lutando por você mesmo. Porque o máximo que o pastor pode fazer, o pregador, ele é pregar a palavra, evangelizar, dar um conselho,
Mas para tu sair do teu lugar de prostração, é você que tem que buscar. Aleluia. Então ele começa a buscar, ele começa a executar o projeto de Deus na vida dele. Aleluia. O projeto de Deus na sua vida ainda nem começou. Aleluia. Vai começar quando você começar a buscar o Senhor. Aleluia. E quando ele começa a buscar, então que ele começa a fazer aquela limpeza, aí Deus vai fazer o seguinte com ele. Bom, ele andou até aqui, agora eu vou ajudar ele a andar mais. O que eu vou fazer? Vou revelar a palavra para ele. Deus envia a palavra. Aleluia. Porque até então ele está fazendo algo sem sequer ler a palavra da época, que é a lei. Ele está seguindo a tradição oral. Alguém ensinou para ele, ó, não faça estátua, não faz assim, porque Deus não se agrada. Teus pais, teus avós fizeram tudo errado, e agora você está tendo que desconstruir o que ele fez de errado. E está dando muito trabalho. Por quê? Porque ele não só está fazendo, como ele está destruindo o que fizeram de errado no passado. Quando nossos pais não servem ao Senhor Jesus, nós temos não só que fazer novo, como destruir aquilo que aprendemos de errado. Temos que desfazer o que colocaram na nossa mente sobre religião, sobre que todo caminho leva a Deus, que cada um pode ter sua própria religião, pode até ter, só não vai ter a salvação. Quem pode dizer aleluia? Porque só Jesus que pode dar a salvação da alma. Aleluia. E neste caso aqui, quando ele começa a fazer o separo no templo, então acha o livro da lei. O texto diz: achei o livro da lei na casa do Senhor. Onde que ele achou a palavra? Na casa do Senhor. A casa do Senhor é o lugar onde deve se achar a palavra. Aleluia. A casa do Senhor é chamada casa de oração. É o local onde nós adoramos ao Senhor, e você deve achar a palavra. Você tem que buscar a palavra. Aleluia. Embora você possa fazer um evento paralelo, mas a casa do Senhor não é teatro, aleluia, não é lugar para a gente fazer festival de cachorro quente, de pizza, de pipa, não. A casa do Senhor é lugar de você ouvir a palavra do Senhor. Achei a palavra do Senhor na casa de Deus. É isso que o texto está dizendo. É lugar de você se encontrar com a palavra. Então o rei começa a rasgar suas vestes. O rei tem uma reação, aleluia. No livro, aqui depois no final, quando ele vai fazer a Páscoa, ele lê o livro da lei toda. A Bíblia não diz o que tinha, mas lá no livro de Esdras vai falar que eles leram cerca de 4 ou 5 horas lendo todo o livro da lei para o povo ouvir. E o povo, a Bíblia diz que ouvia de pé a palavra, Ou seja, não havia fastio pela palavra. E a Bíblia vai dizer isso que em Zacarias, que teve alguns que tiveram fastio da palavra de Deus. O que é o fastio? Falta de apetite. Aleluia. Doença. Aleluia. Falta de apetite é uma doença. Então a pessoa tem que ir no médico, tomar vitamina para abrir o apetite. Quando você não tem fome da palavra, você está doente espiritualmente. Quando você está saudável espiritualmente, você tem fome da palavra. Você quer a palavra, você quer buscar a palavra. Seja lida, seja ouvindo, você tem fome de Deus. E a Bíblia diz que é bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. E eu creio que se você está aqui nesta noite, é porque você tem fome da palavra. Só quem tem fome da palavra, dá glória a Deus aí, diga aleluia. Adora ao Senhor Jesus, irmãos. Sabe por quê? Porque o Senhor quer te saciar, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. E uma pessoa sem apetite, irmão, ela vai perdendo as forças. Daqui a pouco ela não tem mais força de nada, não consegue nem comer mais, E aí ela tem que ir para o hospital, ficar no soro e por aí vai, irmãos? Agora, se você tem fome da palavra, aleluia, a única coisa que você pode ser glutão espiritual é comer na palavra. Porque quanto mais você se alimenta fisicamente, mais vai ser difícil saciar o teu estômago, porque ele vai crescendo. Por isso que as pessoas ficam obesas. Mas a palavra é a mesma coisa. Quanto mais você lê a palavra, mais você vai ter fome da palavra. Quanto menos você lê, menos você vai ter fome. Quanto mais você ora, mais você tem vontade de orar. Quanto menos você ora, menos vontade de orar você vai ter. Aleluia. É por isso que você deve orar mesmo sem vontade. Quando Jesus está no Getsemane, o que ele vai fazer? Ele vai orar ao Pai. Ele vai falar: Pai, se possível, passa esse cálice. Ele vai até os discípulos. Os discípulos estão dormindo. Então ele vai de novo lá orar, um tiro de pedra, ou seja, uma distância mais ou menos de 30, 50 metros. Ele ora, fala com Deus, ali soa suor de sangue, e volta, os discípulos estão com ele, e quando chega lá, os discípulos estão dormindo.
Qual o problema então dos discípulos ali? É que na hora de orar, eles estavam dormindo. É tempo, irmão, de você orar. É tempo da igreja buscar. Aleluia. É tempo de você despertar. Getsemane é lugar do azeite, presa de azeite. É o lugar da onde o Senhor quer extrair de você o azeite. Para quê? Para ser remédio para as nações. Enquanto isso, você está dormindo espiritualmente. Não estou falando dormir fisicamente, porque isso aí todo mundo vai ter que dormir. Estou falando espiritualmente. Um crente que não ora, ele está dormindo. O sono da indolência, a palavra de Deus diz: desperta, ó tu que dormes. Tem uma parte na Bíblia, irmão, em Hebreus vai dizer que pelo tempo que os hebreus estavam na presença de Deus, já eram para ser mestres. Hebreus capítulo 6. Mas eles tinham ainda que beber, né, um alimento, um leitinho. Por quê? Porque o alimento sólido é para aquela pessoa que está preparada a crescer espiritualmente. Aleluia. Então sabe o que Deus está falando comigo, contigo? Vou falar, aleluia. Cresça espiritualmente, cresça espiritualmente, cresça espiritualmente, cresça espiritualmente, cresça espiritualmente. Até quando você vai ficar, irmão, nessa situação? Vida espiritual, irmão, não podemos empurrar com a barriga. Nós temos que ser desesperados por Deus. Temos que ser malucos por Deus. Temos que ser, irmão, pessoas. Jesus chegou a falar isso, né? Você tem que ser como alguém que acha um tesouro. E a Bíblia diz, que Jesus que diz, né, que o reino do céu é semelhante a um homem que ele acha um tesouro escondido no campo. E quando ele acha aquele tesouro, a alegria é tanta que ele não falou nada para ninguém, mas vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo onde está o tesouro escondido. Ou seja, a alegria de ter um tesouro que é Jesus, que é Cristo, que é o céu, é tão grande que ele se desfez de tudo. Não quero isso, não quero aquilo, não quero vender tudo. Agora eu vou lá, vou comprar aquele tesouro para mim, porque este é o meu tesouro. Aleluia. Então como pode alguém ter um encontro com Cristo e esse tesouro parece que não tem valor nenhum, irmãos? Aleluia. Se Jesus é o teu tesouro e ele tem valor para você, você vai se apegar nele e vai fazer como Josias, né, irmãos? Que nunca houve um homem como Josias, nem teve depois. Que coisa interessante, teve tanto rei em Israel, mas nunca teve. No final ele vai morrer numa guerra, mas aí já é outra história, né? Mas o que importa não é a forma que morreu. O que importa é que ele foi para a glória, fez a vontade de Deus e cumpriu aquilo que Deus tinha na vida dele. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. O Senhor tem algo a realizar na sua vida. Deus tem algo para fazer tremendamente na